Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao André pela oportunidade e espero colaborar aí com vocês, trocar experiências. Eu conheci o Magento há mais ou menos 3 anos, que foi onde a empresa que eu estava resolveu criar o e-commerce, que até então não tinha nada. Eu sempre fui da área de sistemas, minha formação é sistemas de informação. Então eu já queria mudar de área, foi então que a empresa me entregou esse projeto. Falou, você ajuda, pode tocar esse projeto, subir a loja no ar. E isso foi feito tudo em parceria com uma agência, a agência que tocou o projeto e eu fui a empresa junto com eles. A loja subiu, foi entregue, tudo ok. Era uma novidade para a empresa, o e-commerce ainda. A empresa já tinha mais de 50 anos no mercado, mas de e-commerce nenhum. Então foi aí que começou a surgir os desafios. A loja entrou no ar, tudo ok, nenhum pedido. Quando começou a surgir os pedidos, começaram a aparecer os problemas. O Magento já tinha sido escolhido antes de tudo isso, antes de ter algum problema com outra plataforma, já foi escolhido. E eu já tinha um conhecimento com web, sempre gostei, sempre estudei, sempre fucei. Então a agência, depois que entregou a loja, ela saiu um pouco de cena e começaram a aparecer as necessidades da empresa. Foi aí que a gente cometeu o primeiro erro, que eu, com o meu pequeno conhecimento, achei que sabia fazer alguma coisa em PHP, alguma coisinha aqui e ali, comecei a mexer no Magento. Tudo que a gente precisou no primeiro momento funcionou. E como é que eu posso? E depois de pouco tempo parou de funcionar. E depois disso a gente conseguiu dar um jeito, a equipe foi crescendo, foi aí que a gente conseguiu contratar um desenvolvedor em PHP, só que também não encontramos ninguém com especialização em Magento. Nessa hora eu já saí de cena do desenvolvimento, estava mais focado na gestão. E de lá para cá vim estudando, participando de palestras, estudando por conta, porque o treinamento aqui no Brasil é muito precário ainda em Magento. Está começando, acho que agora esse ano que começou a aparecer alguma coisa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é uma oportunidade que eu tive, foi de participar do Imagine nesse ano. Eu fui para lá e foi onde mudou totalmente a minha visão do Magento, que o Brasil realmente ainda está muito atrasado em relação à consideração do Magento, que lá fora ele é visto como uma plataforma muito maior. Ela é colocada aí, ela é considerada maior do que qualquer plataforma nacional aqui, as maiores inclusive. Então isso eu acho que falta muito aqui e que tem mudado já esse ano, tem começado a mudar. Tem muita empresa aí oferecendo o Magento como uma plataforma de grande escala e que ao mesmo tempo funciona como atende um pequeno negócio, desde a versão Community até Enterprise, né? E também a questão de certificação, que aqui o Brasil ainda tem pouquíssimos profissionais certificados, que não é nem pelo fato de se ter o papel, né? O papel dizendo que você é um certificado, mas sim pelo conhecimento, porque tem muito desenvolvedor que veio do PHP, que conhece a linguagem, mas na hora de aplicar no Magento ela é diferente. Você tem que conhecer as boas práticas, tem que saber a estrutura do Magento. Sabendo o PHP você até faz alguma coisa ou outra, faz funcionar. Só que daqui a um mês, daqui a um ano, ou talvez só o próximo desenvolvedor que vai ver o problema. Quando você precisar trocar um template, precisar fazer uma atualização de versão, atualizar uma extensão ou coisa simples, que vai sentir esse erro, que foi de não seguir aquelas boas práticas, de não seguir a estrutura do Magento, que realmente só quem estuda bastante vai entender. Eu acho que é isso que falta muito aqui, essas boas práticas do Magento.
bom, acho que o que eu tinha para dizer, a minha visão é essa, que o que falta é isso, é tratar ela como uma grande plataforma e mais estudo, mais profissionalização, que a gente sabe que o mercado é muito escasso, muitíssimo escasso aqui no Brasil. Tem gente que eu conheço que contrata mão de obra de fora para desenvolvimento de extensões, de algumas necessidades. E é isso, hoje eu já não estou mais nessa empresa como gestor, eu estou atuando como consultor na área de e-commerce, mas com foco em Magento, e estudando o Magento também. Bom, acho que a apresentação é isso. Muito bom, vamos dar sequência então, trazendo já direto o Alexandre Bertão. O Alexandre Bertão, ele tem experiência, ele trabalhava numa grande operadora de telefonia, depois ele foi para outra grande operadora de telefonia. Então, se ele não nos escutar ali, quem tem problema com o celular, depois reclama com ele ali, ó, tá? Mas aí ele saiu, ele deixou a empresa, ele contou no Hangout, não sei quem foi, não sei se vocês acompanharam o Hangout do Bargento, onde eu entrevistei o Alexandre, e ele começou a empreender em uma loja virtual. E ele vai contar um pouquinho dessa experiência e logo depois a gente abre para as perguntas. Alexandre, de novo Denis também, obrigado pela presença de vocês, todo seu. Bom, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite do André. Como ele falou, eu iniciei, quando eu comecei a desenvolver o interesse pelo loja virtual, foi quando a TIM veio para São Paulo, em 2002. Eu startei a operação junto com a operadora. O que aconteceu? A operadora, ela veio, a holding é no Rio de Janeiro, e ela veio com uma ideia do Rio de Janeiro, tá? Sendo que o mercado de São Paulo é totalmente diferente. Então nós tínhamos umas leads que não tinha nada a ver. O que tivemos que fazer? Tivemos que desenvolver comercialmente para captar clientes. O grande filão para uma operadora de telefonia, ao contrário do que muita gente pensa, não é voz e nem texto, é dados, tá? Porque ela gera o sinal e ela não paga o famoso pedágio para outra operadora. Não sei se alguém conhece o que é um pedágio. Com isso, eu já comecei a focar em empresas que tinham dados. Entre elas, alguns e-commerces, tá? Até fizemos testes de venda por celulares em 2004, mas vendas por pessoas pedidos da própria empresa. Ele entrava no site e passava o pedido. Foi aí onde fui desenvolvendo esse índice. O que eu trouxe dessas operadoras, né? Eu trouxe a seguinte premissa. A primeira é o cliente, tá? Uma operadora de telefonia, tal como o TIM, claro, o Vivo, quem quer que seja, tem muito dinheiro para bancar. Então eles não se importam, eles terceirizam o saque, eles terceirizam uma série de coisas. Isso eu aprendi de bom. Primeira coisa que quando eu iniciei o meu projeto foi terceirizar o que eu poderia, tá? Desenvolvimento, transporte através de correios, o próprio marketing de link. Então essa foi a primeira ideia. Segunda ideia, a qualidade de atendimento. O que acontece? Qual que era a grande reclamação? Que eu atendi até uma grande empresa, na época, antes de ser comprada por uma outra maior, ela era uma grande líder na parte de e-commerce, tá? É uma Azulzinha, não vou mencionar nome, porém eu atendi essa empresa. É a frieza que o cliente sente com relação à loja, tá? O que acontece? O cliente, ele entra na loja, mas muitas vezes ele precisa de saber de alguma coisa, ele precisa saber de algum assunto, alguma coisa específica. E aí eu comecei a ver que existia, esse já era um primeiro diferencial que eu poderia ter numa futura loja minha, tá? Segunda parte, depois, bom, passou-se 7 anos, trabalhei nessas duas operadoras, falei, bom, tudo montado, eu sei toda a parte de trás, mas qual produto que eu vou trabalhar? Tá, eu vou vender celular, mas aí entrou a minha esposa, tem mais de 16 anos, e nós fizemos uma parceria. Ela me deu todo o suporte na parte de instrumentos e acessórios musicais, e eu montei o site. Só que assim, a primeira vez a gente nunca esquece, né? E a minha primeira vez foi um desastre, tá? Conforme eu falei no Hangout, eu contratei uma empresa, enfim, pensei que fosse uma empresa confiável,
E eu pedi para que ele desenvolvesse uma plataforma para mim. Qual a minha ideia? Eu estava constituindo uma empresa para crescer. E aí ele me veio com uma plataforma fechada. Além de ficar muito tempo fora do ar, mais tempo fora do que dentro do ar, porque eu estava com ele na hospedagem dele e ele tinha aquela hospedagem de cliente, né? De revenda. E o que acontece? Caía muito fora do ar, ficar 2, 3 dias fora do ar, tá? E aí o que aconteceu? Encordoamento de violão é um negócio que pesa 100 gramas. Se você mandar hoje para o estado de São Paulo, no preço cheio são R$12. Só que se você manda para o Amazonas, é 20 e lá vai cacetada. Um cliente comprou no Amazonas, de repente quando eu vou olhar o frete, R$12, tá? O valor não era esse valor, mas é mais ou menos isso. Falei, peraí. Aí entrei no site e comecei a simular. Vou vender para o Paraná, R$12. Pô, vou vender para o Paraguai, R$12. Falei, tem alguma coisa errada. Já começou daí. Eu fiz um contrato com os Correios, por que meu site não funciona? Bom, passou-se 3 meses, eu não tem, eu rompi o contrato, foi aonde eu conheci o atual desenvolvedor, que passou agora mais do que desenvolvedor, é meu amigo, pessoal, e onde ele me trouxe para o Magento, tá? Então, como a primeira vez foi um desastre, né? Eu não tive um bom exemplo, eu fui na empresa dele, fui conhecer a estrutura, tá? E aí trocamos bastante ideia, foi onde ele me abriu o painel do Magento e mostrou o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Como empreendedor, para quem vinha de 3 meses tomando na cabeça, aquilo eu falei, caiu do céu, né? Aí eu saí de lá, meio sem falar, né? Se ficaria, não ficaria, mas já saí decidido que ficaria com o Magento. Lógico, né? Ele não quis pagar a cervejinha primeiro, então eu dei uma canseira para fechar o contrato. E, enfim, depois eu fechei o contrato com ele e comecei a trabalhar o Magento. Tive alguns problemas? Tive problema de hospedagens, porque banco de dados, de repente ficou muito lento, mas a gente foi solucionando, né? E aí eu comecei as minhas premissas de bom atendimento ao cliente. Às vezes tem uns detalhes que acontecem na vida, a gente deixa passar. Um dia, uma menina ligou para mim, era de uma empresa de telefonia fixa, e ela queria falar comigo. Aí a menina falou, é outro telemarketing. Eu falei, passa aí, deixa eu falar. Ela me ofereceu R$ 49,90, você fala nível Brasil, fixo ilimitado. Falei, minha cara. Né? Você tem internet 10 megas, já sabe quem que é, né? Não preciso falar. Falei, minha cara, manda aí. Aí então o que eu comecei a fazer? Qual que é o horário da minha loja? Horário de atendimento, das 8h30 às 18h. Meu chat, 8h30 estava aberto. Cliente, tinha alguma dúvida, mandava e-mail para mim, eu lia lá, era fixo, eu ligava para o cliente. Eu ou as meninas que estavam trabalhando comigo, a gente ligava para o cliente, tá? Torpedo, usei muito torpedo, vinha lá, era TIM, nós tínhamos TIM, Claro e Oi, e Vivo. Era uma dessas 3 operadoras, nós mandávamos torpedo. Então, esse foi o grande diferencial com que fez com que a minha loja crescesse. Inclusive, assim, eu posso te falar que tem uma grande importadora de acessórios musicais, a ponto do gerente, eu era pequeno, aliás, pequeno ainda sou, me ligar, porque eu estava já incomodando uma grande do ramo. Tá? Foi inclusive até que eu falei para o André no Hangout. Né? Hoje, o pessoal fala assim, mas por que loja virtual e não uma loja física? Né? A loja virtual, primeiro, eu atinjo um número muito maior de pessoas. Meu investimento é grande, mas não tão grande quanto se eu montasse, por exemplo, 20 ou 30 lojas. Tá? Por que o Magento? O Magento, o que ele me deu, apesar de alguns problemas que ele tem, mas foi muito rápido, muito rápida a solução, muito rápida a indexação dele dentro do próprio Google. Que hoje eu vejo muito isso, até a parte de imagens, onde eu consigo fazer, o que eu consigo mudar. Eu, como empreendedor, como administrador da minha loja, não a parte de desenvolvimento, porque isso eu não entendo, eu sou bom para tirar site do ar, né? Isso daí é a minha cara, mas é muito fácil você mexer. A partir do momento que você começa a ter tato, e as opções que ele te dá são muito grandes. E a partir daí eu virei um aficionado de loja virtual. Tá? Hoje eu não tenho mais a loja, precisei vender. Eu parti da seguinte situação. Para quem tem filho, normalmente você põe filho para o mundo, né? Não para você. Quando eu percebi que não dava mais para eu tocar a loja, não tinha mais como, até por situação financeira de investimento, eu vendi até para um amigo meu,
que é do ramo, tá? E hoje eu faço até o link dedicado, o link gerenciado da loja para ele, tá? Mas em 3 anos eu consegui trazer a loja num nível, de um patamar muito bom. E sempre nessa situação. Primeiro, descobrir uma boa, que é uma tríplice na realidade. Você tem que ter uma boa plataforma, uma agenda te atende. Segundo, tem que ter uma excelente hospedagem. Porque não adianta você também ter uma baita plataforma, né, ou você ter uma Ferrari e colocar uma gasolina de terceira, tá? Então você tem uma excelente plataforma, uma boa hospedagem. E a terceira, que eu acho que a principal é para a qual todo mundo trabalha, é o cliente, tá? É uma coisa que eu bato muito com os meus clientes hoje escuta, não adianta você ter um chat que a plataforma te fornece, você está com o chat offline, tá? Procura, tem o telefone, pô, então atende o telefone. Não custa. Esse TET, as pessoas parecem que não, mas as pessoas, principalmente as pessoas que não são de grandes centros urbanos, tá? As pessoas que são mais afastadas, elas carecem de uma atenção. Tá? Tinha gente, às vezes, que queria fechar, porque você pega cliente de tudo quanto é tipo. Tinha gente que queria ter um desconto que fosse de R$1. Aí ele falou, quer um desconto. Ah, tá bom. Quanto deu? Ah, deu 1.100 e pouco. Ah, 1.100, acabou. Quer dizer, e a pessoa fechava. Um frete grátis, ser maleável. Hoje, a loja, o que acontece? O mercado é assim, são fases. O mercado ele sobe e desce, ele tem oscilações. O produto de instrumentos acessórios, a maior parte é importado, o dólar subiu, o mercado deu uma retroagida. A loja se manteve, mas não com clientes novos, mas com os clientes conquistados ao longo desses anos. Isso eu falo porque eu tenho contato. Então são pequenas coisas que eu vim aprendendo. Regionalmente, as operadoras me ensinaram muito, né? A primeira coisa que a TIM me ensinou primeiro, que serve para o Rio não significa que serve para São Paulo. E isso se deve ao país, né? As palavras erradas, assim, eram coisas absurdas que a gente pegava, mas sempre com respeito, sempre atendendo bem o cliente. Essa foi a maior premissa que eu tive. Eu tive, graças a Deus, bastante pessoas que me ajudaram muito e bastante fundamentação para poder começar uma loja e não me dar mal, tá? Já teve. Vou falar, tá aqui? Posso falar? Então, pessoal, obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Daqui a pouco vou estar disponível para as perguntas, tá? Ao contrário do Denis, do meu parceiro, tecnicamente eu conheço muito pouco. Agora, a parte administrativa, comercial, é a minha cara. Agora, se quiser tirar o site fora do ar, me procura, que é rápido, tá? Eu mexo em algumas coisas lá, eu tiro rápido. Tá ok? Obrigado. Muito bem. Então, já que o Alexandre quer falar a noite inteira... Não, tá bom. Não. Vamos começar com as perguntas? Como é que está o microfone? Tem o microfone aí pronto? Com todo esse tempo de desenvolvimento, logo quando começou o Magento, nós vimos o quanto era legal o Magento e para dar uma consultoria melhor para o cliente, a gente acabou desenvolvendo uma loja. Né? Desenvolvemos uma primeira loja virtual. Hoje a gente tem uma rede, hoje são 6 lojas. Na maioria delas são produtos esportivos, suplementação, alimentar, skate, equipamentos de luta. Então depois que nós fizemos a primeira, vimos que era bem legal. E hoje o tempo ele é dividido entre desenvolvimento e a gestão dessas lojas, né? Eu queria saber de vocês, tanto na parte de desenvolvimento quanto na gestão, o que vocês sentiram em relação à divulgação dessas lojas, né? Nem você estava falando do Google. O Google está incrível em relação a como você trabalhar aquelas metas no Magento, como ele realmente ele sobe, sabe, incrível. Hoje o pessoal, aparece muita gente, a gente abriu até uma loja física, que é a Everbag, que é de longboard. Você coloca lá skate, longboard, a gente realmente aparece na frente da Centauro, na frente do Mercado Livre mesmo. Então, realmente, é muito legal, né? Eu queria saber de vocês, o que eu sei que a Caçula Pneus mesmo é incrível, a loja dela, entendeu? Eu mesmo queria muito saber quem é que tinha cuidado e tudo isso aí desde o começo, que eu mesmo acompanho já há bastante tempo. A Delavia também, que é concorrente, tem uma loja bem legal, né? Então, eu queria saber em relação a divulgação. Tá? Hoje a gente trabalha com o Google AdWords, né?
E eu bato muito na tecla em relação ao pessoal que faz o cadastro dos produtos, né, como cliente mesmo. Pô, como é que você vai procurar o seu produto? Então, as palavras-chave, os metas, então a gente força muito o pessoal. Né? E eu queria saber de vocês, o que vocês mais usam? Pô, o Google AdWords é que ele é legal. Hoje a gente trabalha até com o Mercado Livre. Cadastra alguns produtos no Mercado Livre, o pessoal procura e a gente manda lá para nossa loja. Né? E também coisas normais como panfletagem, alguns eventos que a gente faz. Então a gente... e-mails marketing também, queria saber como é que vocês trabalham com e-mail marketing. A gente está até procurando uma empresa legal de e-mail marketing, que tá difícil de arrumar alguém legal para disparar esses e-mails, né? O que vocês trabalharam em relação à divulgação da loja? O que foi melhor? O que é melhor em vocês aí? O que funciona mais? Bom, vamos lá. Na minha parte, né? O que eu fiz na loja? Primeiro, como eu já falei antes, a atenção ao cliente que me procurava, tanto como no retorno. O Google AdWords, imbatível, tá? Isso você realmente tem que ter, porque ele responde hoje por 90% da procura no site, na internet. Outra coisa que eu fazia, que o Magento me permite, é carrinho abandonado, tá? Então eu ia lá nos carrinhos abandonados, quando o cliente cadastrava telefone, e-mail, enfim, eu conseguia entrar em contato, eu entrava em contato, mandava um cupom de desconto. Fiz e-mail marketing? Fiz. O e-mail marketing é assim, ele é um pouco invasivo se você não tiver uma lista opt-in, né? Aquela lista famosa que a pessoa não pediu para receber. Aí o que acontece? Quando você manda um e-mail marketing para a pessoa não pediu, ela acaba até te gerando uma propaganda negativa, além de você entrar numa blacklist, tá? Então, o que eu fiz? É legal? Tem que ter, tá? Ele divulga. Eu fiz Buscapé, eu fiz AdWords, faço hoje para outros clientes, esse é essencial, tá? E agora em termos de loja, o que eu fazia? Você tem muito, como você mesmo mencionou, o Magento te joga bem em cima E aí o que acontece? Você sobe, tá? Então você está lá em cima. E muitas vezes o cliente entra, como eu pego alguns casos, que o cliente, cada um tem sua política comercial, mas eu acho que a parte, por exemplo, de um contrato com os Correios, para quem trabalha com Correio, ele já te dá um desconto para você repassar para o cliente. Tudo bem, você pode ter uma margenzinha, mas existem alguns clientes que acabam deixando no preço sem contrato. Se a concorrência dele permite que ele faça isso, ótimo, não tem problema, mantém. Mas você tem muito abandono de carrinho por conta disso, porque o cliente entra no produto, ele gostou do produto, gostou do preço, a hora que ele vai simular o frete, ele sai. Tá? E isso acusa no Magento. Eu ia atrás desse cara. Eu ligava, olha, o senhor tentou, houve algum problema, sei lá, na época caiu, enfim, qual que era o problema? Não, está muito caro o frete, não, então tudo bem, eu mando um cupom para o senhor, 50% de desconto. Então eu fui muito agressivo nessa parte. Tá? Na parte comercial eu fui muito agressivo. Sempre tendo como assim, o top é o AdWords. Tá? Outra coisa muito simples, que tinha uma menina que fazia, assim, eu sou usuário de e-commerce, mas eu muito pouco recebi. Feliz aniversário, você tem 5% nessa semana para comprar, sei lá, o que quer que seja. Eu não recebi. Isso eu cadastrava em diversas lojas. Nós fazíamos isso. Tínhamos lá um sisteminha que lembrava, 3 dias antes, daqui a 3 dias, o João da Silva está fazendo aniversário. Ia lá um e-mail, parabéns, felicidades, piriri, para lá. Lógico, para quem cadastra as datas. Mas nós tínhamos isso. Tá? Então é assim, como eu falei anteriormente, além de eu pescar através do AdWords, Face e e-mail marketing, eu também eu trazia de dentro o cliente mais próximo, tá? Para fidelizá-lo. Tá? Bom, o que eu acho é que divulgação, o AdWords com certeza, mas primeiramente vai tudo do segmento que você vende. Isso muda muito. Tem um segmento que um Buscapé, por exemplo, vai funcionar muito bem, tem outro que não, só que a internet nos possibilita isso, testar. A gente fazer um investimento baixo, fazer uma campanha exclusiva e medir o resultado. É muito mais fácil.
Então, AdWords funciona muito bem, dependendo do segmento, funciona. O Google orgânico, acho que tem que ser muito bem trabalhado, mas o resultado não é imediato, é demorado o resultado orgânico e tem que ser feita uma análise mais clínica disso. Buscapé, outros comparadores de preço funciona muito bem também. E-mail marketing, na minha opinião, é segmentação. Tem que ser segmentado, senão vira um spam. Então, eu acho que e-mail marketing segmentado, e aí vai do seu segmento, vai do seu cliente, desde segmentar o CEP, sexo, enfim. E agora, relacionado ao Magento em si, eu acho que é bem legal os gestores conhecerem muito a fundo os recursos, porque ele é uma ferramenta muito completa e eu já vi e já sofri também de não saber que existe aquela função no Magento. Eu já pedi até para desenvolvedor fazer alguma coisa e depois de algum tempo, que já tinha sido até desenvolvido ou que não foi desenvolvido, que era um recurso nativo, ou então que havia uma extensão de $49 ou de graça que fazia exatamente aquilo. Então acho que sobre divulgação é isso. Eu acho que tem que ser testado todas as possibilidades. Outros buscadores, a gente só fala de Google, só que a gente tem aí muita pessoa que não sabe trocar o buscador padrão do navegador e faz busca no Bing, faz busca no Yahoo e você às vezes não está lá. Pode estar até como orgânico, mas como patrocinado não está. E com certeza a procura é muito menor, a concorrência é muito menor que o AdWords. Acho que é isso. Enquanto vocês pensam em outra pergunta, eu vou ter uma pergunta para passar para o Alexandre. Vem cá, Alexandre. Eles dois estavam na área estavam na área de gestão. Tá? Isso significa que eles tinham que contratar ou gerenciar uma equipe de desenvolvimento. A minha pergunta para o Alexandre é: o que você, como gestor de uma loja Magento, espera de uma empresa de desenvolvimento? Tá? Quais são as características que você espera de uma empresa de desenvolvimento Magento e que dicas que você pode dar para as pessoas que estão aqui? Bom, vamos lá. Quando eu falei para vocês, voltando, que da mesma forma que eu atendia muito bem meu cliente, eu também sou um cliente, tá? Quando eu comentei com vocês que o meu primeiro desenvolvedor me largou na mão, que era ou caixa postal ou por ticket, é difícil para quem tem um e-commerce, uma loja virtual, que está que investe, enfim, tem dinheiro do bolso rodando e a sua loja está fora e você ficar com ela 2 dias fora e você bancando do bolso, tá? O que eu espero de um desenvolvedor, e eu vou falar que é o que o cliente esperava de mim. Primeiro, ser honesto. Segundo, atender. Terceiro, ser parceiro. Sabe, eu aprendi muito com a pessoa que é meu desenvolvedor. Da mesma forma que a gente troca experiência. Eu tenho experiência de base comercial, eu sou formado em administração, e assim, você passa. Porque existe assim, você tem algumas situações. Primeiro, você tem a pessoa, isso eu falo em todos os segmentos, você tem a estrela, que você tem que marcar a hora para falar. Mas espera aí, o dinheiro é meu, tá? E você tem o simples, que é a pessoa que está lá a todo momento. Aí você desconfia. O que eu espero de um desenvolvedor é, primeiro, uma pessoa que seja parceira, uma pessoa que me traga soluções, uma pessoa que comigo ela seja honesta. Não no information, prometer meu site para 90 dias e entregar com 150. Porque existe o investimento, existem pessoas aguardando. Infelizmente no mercado, no contato que eu tive, muitas vezes até pelas operadoras, era uma norma. Isso, lógico, em 2000 lá vai cacetar, 2005, 2004, isso era normal você ouvir. As pessoas ficavam muito bravas com relação a isso, porque procurava o desenvolvedor e não achava. Hoje, lógico, cresceu, a concorrência é maior, todo mundo se profissionalizou. Agora, o que é legal acima de tudo não é a relação fornecedor-cliente, e sim a relação parceiro. Tá? Existe uma coisa, acho que muita gente deve conhecer, que é a síndrome do político. Não sei se vocês conhecem. A síndrome do político, para quem não conhece, é assim. Se um cara não falar mal de você,
no mercado, você não vai perder um, você vai perder 10 votos. Tá? Então, isso, eu pensava muito nisso, era a qualidade, porque, acima de tudo, não importa, você tem um AdWords, você tem Face, você tem e-mail marketing, não importa o que você tenha, mas um bom boca a boca é o que mais funciona hoje, uma boa relação. Para você construir um nome, demora muito tempo, só que para você derrubar seu nome, basta uma pessoa não gostar e ter as fontes certas para te derrubar. Tá ok? Vamos lá. Mais uma pergunta, então. Seu nome e a pergunta. Meu nome é Rui. A gente sabe que o Magento é uma ferramenta, uma plataforma bacana, legal, completa. Só que uma coisa que ninguém falou aqui ainda, eu gostaria de saber de vocês que tiveram experiência de usar o Magento. O que o Magento não atende? Quais as principais dificuldades que vocês tiveram usando uma plataforma gringa no mercado brasileiro e que tipo de dificuldade vocês tiveram no uso da ferramenta? Por exemplo, tipo de promoção que a plataforma não tinha, parcelamento que a plataforma não tinha. O que vocês sentiram falta no uso do Magento no e-commerce de vocês? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou meio que fã do Magento, mas a gente já teve problema, assim. Não vou te falar em específico algum, mas os principais problemas que eu já enfrentei, que eu vejo o pessoal passando, é a dificuldade em relação à realidade tributária, fiscal do Brasil, que é uma ferramenta que veio de fora e não existe essa história de ICMS, de imposto duplicado, de esse tipo de coisa lá fora. Só que tem muita gente trabalhando em cima disso, no desenvolvimento de extensões, de módulos, e eu não encontrei ninguém que fosse barrado com isso. Até porque todo mundo que usa Magento não usa ele como um software de gestão da loja. Ele usa o Magento como uma mega plataforma de e-commerce, mas aliada a um ERP que tenha todos esses recursos. E aí vai da integração bem feita também. O Magento ele é excelente em web services, então ele te disponibiliza de praticamente todos os recursos. Aí vai depender do desenvolvimento, da integração, o aproveitamento desses dados para fazer tudo funcionar. Outras coisas que quem percebe mais são os desenvolvedores ou quem tenta instalar um plugin, alguma coisa, comprar ou instalar até uma extensão grátis de empresas que você não conhece ou não tem nome ainda, tá começando, então o cara instala aquele plugin que faz exatamente o que ele precisa. Só que dá pau, ele substitui arquivos e, enfim, vários outros problemas. Então você tem que criar uma carteira de fornecedores confiáveis, conhecendo aos poucos, pesquisando e confiando nesses caras para poder comprar um plugin ou outro. Plugins simples que você acha que em 30 minutos vão estar instalados e configurados, e nesses caras você perde 2, 3 dias instalando e configurando. Isso mais no desenvolvedor que está aplicando isso. Acho que de principais problemas foi isso. A gente sabe que ele tem uma busca, não tem busca, Magento padrão, mas também coisa que você resolve com um plugin gratuito, ou se tiver necessidade de uma busca mais avançada, também tem plugins aí super baratos que resolvem isso sem problema algum. Então eu acho que é isso, deve ser bem pesquisado, conhecido a plataforma antes disso, mas não tem nada que eu possa dizer que esse assunto ninguém funciona no Magento. O pessoal sempre arruma uma saída. E que um projeto de um e-commerce tem que ser muitíssimo detalhado, tanto em Magento quanto qualquer outra plataforma, porque é nessa hora que vai encontrar alguma coisa que não funcione ou vai ter que buscar uma alternativa. É isso.